No Instagram entrou Rony Lenarte, cursos online e Sara Daisy. Muito bem, amados irmãos e ouvintes, nessa tarde vamos começar falando sobre a vida de Tomás de Kempis. Para quem nunca viu, está aí. Ok. Kempis, são várias biografias, estamos lendo deste livro Servos de Deus de Franklin Ferreira, e hoje vamos ler sobre Tomás de Kempis. Você já ouviu falar sobre este homem? Se nunca ouviu, hoje é o dia. Nós somos Leonardo Martins, boa tarde, Pai do Senhor, que Deus te abençoe sempre, cada vez mais, com muitas vitórias em nome do Senhor Jesus, amém, amém a todos nós. A irmã Silvaneira Guerra acabou de entrar, nossa irmã Dilma, ali também de Santa Cruz do Capibaribe. Hoje estaremos falando sobre Tomás de Kempis. As maneiras diz a paz do Senhor, amém. Então, se você não viu as outras biografias, você pode acessar o nosso canal. Eu estou postando todas as biografias. Assim que termina aqui, eu posto no nosso canal. Então você, nosso convidado para estar acessando o nosso canal no YouTube. Se você não é inscrito, se inscreva, porque praticamente todos os dias estamos inserindo algum vídeo ali para a sua edificação, ok? Dê um joinha, se inscreva no nosso canal, compartilhe ele entre os seus contatos. Não esqueça, Balaio Literário no YouTube. Vamos lá? Tomás de Kempis, quem foi este homem? Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Na Baixa Idade Média, a igreja começou a enfrentar crises que prepararam o caminho para a reforma. A primeira foi uma crise de autoridade. Papas, cardeais e bispos viviam em pecados grosseiros, por isso a autoridade da igreja nas pessoas do Papa e do clero. A segunda foi uma crise de salvação. Na Idade Média as pessoas tinham pavor da morte e a doutrina sacramental não proporcionava nenhuma segurança para o cristão. E a terceira era uma crise de espiritualidade. A divisão medieval entre clero e laicato dominava toda a teologia prática nessa época. No entendimento da igreja, a única maneira de se viver uma vida consagrada era se tornando um membro do clero. Mas houve alguns movimentos espirituais que buscaram renovar a igreja. O mais importante deles foi conhecido como os Irmãos da Vida Comum. Eles foram muito atuantes na Holanda e em partes da Alemanha. Eram grupos compostos por leigos e clérigos que buscavam a vontade de Deus. Viajavam e trabalhavam juntos e procuravam uma íntima comunhão com Deus. Tomás de Kempis, membro desse grupo, escreveu A Imitação de Cristo, um dos grandes clássicos da espiritualidade cristã. Já ouviu falar do livro A Imitação de Cristo? Tomás de Kempis, que trouxe uma grande revolução, principalmente na área espiritual, por causa da crise espiritual que estava acontecendo naquela época na igreja, e por que não dizer, esta mesma crise também acontece nos dias de hoje. Sobre os Irmãos da Vida Comum. O movimento surgiu na Holanda no século XIV, sob a influência do escritor místico Jan van Ruysbroek. Se a pronúncia estiver correta, os irmãos já sabem. Nos perdoe. Deixa eu voltar aqui. Se estiver parando no Face, você envia uma luzinha, se estiver tudo ok. Muito bem. Estamos pelo Face também, pelo YouTube. Continuando, esse Jan van era prior do cidade perto de Bruxelas. Desenvolveu-se a partir de reuniões realizadas em Deventer e Zwolle, na Holanda. Gerard Groth, que anteriormente havia lecionado filosofia e teologia na Universidade de Colônia, e que, tendo deixado a docência, foi ordenado diácono e tornou-se
pregador da diocese de Utrecht. Se reunia com alguns de seus seguidores na casa de Florence Radewind, alguma coisa assim. Groth era o primeiro líder da nova comunidade, que consistia de clérigos e leigos. Os membros não faziam votos e não se filiavam a nenhuma ordem monástica, mas procuravam levar uma vida de meditação disciplinada em direção à contemplação e imitação de Cristo. Além disso, eles enfatizavam o auxílio aos pobres e o estabelecimento de albergues para estudantes. Os irmãos da vida comum eram uma reação contra a falta de zelo cristão na época. Radewind assumiu a liderança do movimento depois da morte de Groth. Em 1387, ele e alguns outros fundaram o famoso mosteiro agostiniano do Monte de Santa Agnes, em Windesheim, nas imediações de Zoll. No século seguinte, quase 100 outros mosteiros estariam ligados a esta congregação. Muitas das comunidades espalharam-se pela Alemanha e de lá para a Suíça. Eles também fundaram mais de 200 escolas na Holanda e na Alemanha. Alguns dos membros de destaque desta ordem foram Gabriel Biel, o último dos escolásticos alemães, e o erudito da Renascença Erasmo de Roterdã. Eles que participaram desta ordem. O próprio Erasmo depois vai ter debates com Martinho Lutero. Basta uma maneira, ela diz a paz, o Senhor, amém. Portanto, continuemos. Tomás Emerken, ou Amerlen, dito Tomás de Kempis, nasceu em Kempen, perto de Düsseldorf, na Alemanha, entre 1379 e 1380. Seus pais, Johann Emerken e Gertrude Kurth, eram pobres e, segundo registros, só tiveram 2 filhos, Johann e o mais velho e Tomás. Ele tinha 13 anos quando foi enviado em 1392 para estudar em Deventer. Seu irmão o precedeu por 10 ou 12 anos e Tomás esperava encontrá-lo lá. Ao chegar, contudo, soube que o irmão se mudara 2 anos antes com outros 5 irmãos da vida comum para o mosteiro de Windesheim. Mas Johann enviou uma carta de recomendação para Radewind, que se tornou o abade dos irmãos da vida comum, em Deventer. Este o alojou em sua casa sob os cuidados de uma devota senhora, que o apresentou ao reitor da escola e pagou suas primeiras mensalidades. Por 7 anos ele permaneceu em Deventer, que era o centro da nova devoção, o Devotio Moderna, vivendo por um tempo na casa de Radewind. As principais marcas da Devotio Moderna eram enfoque na conversão e na devoção a Cristo, incluindo a meditação sobre a sua morte. ênfase na obediência aos mandamentos de Cristo e, portanto, na santidade, simplicidade e comunidade. Envolvimento na piedade pessoal e na vida espiritual. Frequente participação na ceia, chamado ao arrependimento e à reforma, aliado a influências recebidas do humanismo cristão e do ascetismo franciscano, mas também dos ensinos de Agostinho, Bernardo Claraval e Boaventura. Os seguidores deste movimento tinham uma ênfase bíblica, estimulando o ministério leigo, o relacionamento pessoal com Jesus Cristo e rejeitavam as indulgências e outros abusos medievais. Veja que estamos falando de um movimento pré-reforma, que veio antes da reforma protestante. Eles não faziam votos, mas viviam uma vida de castidade e obediência, sendo que alguns viviam em sua própria casa
especialmente como clérigos vivendo em comunidade. Eram proibidos de pedir dinheiro, mas de todos se esperava que ganhasse a vida pelo trabalho de suas mãos. A renda era obtida do trabalho de copiar manuscritos. Assim diziam as instruções que os copistas receberam. Vocês devem ordenar o trabalho das suas mãos de modo a serem levados à pureza de coração, porque vocês são fracos e não podem estar sempre praticando os exercícios espirituais. Por essa razão, foi instituído o trabalho manual. Todos os rendimentos eram colocados num fundo comum. Ou seja, tudo que eles ganharam colocava-se numa caixa comum, onde depois se dividiam despesas. Um abraço à nossa irmã Cláudia Jovino aí que entrou, nosso irmão Cando, Bianca, Guedes também. Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Estamos falando de Tomás de Kempis, uma das personalidades que marcaram também a história da igreja cristã. Hoje, Tomás de Kempis. Continuando, em 1399, depois de completar seus estudos em Deventer, Tomás procurou admissão no mosteiro de Windesheim, onde seu irmão Johann era abade. A casa fora estabelecida um ano antes e ainda não havia sido construído o prédio dos claustros. Durante seu tempo de serviço, Johann construiu o mosteiro e começou a igreja. Porque seu irmão era abade e ele não pôde se tornar membro pleno. Mas quando seu irmão foi transferido para o mosteiro de Bethany, perto de Arnhem, em 1406, Tomás se tornou noviço, época em que o claustro foi completado. Ele trabalhava como copista, tendo copiado a Bíblia 4 vezes. Lembre-se que nessa época era copiado realmente à mão, palavra por palavra, letra por letra. Uma cópia preparada entre 1425 e 1439 em 5 volumes está preservada numa biblioteca em Damasco, alguma coisa assim, na Alemanha. Por ocasião da consagração da igreja, em 1413 e 1414, ele foi ordenado ao sacerdócio. Tomás foi eleito assistente do abade 2 vezes. Seu primeiro mandato na função foi interrompido pelo tempo de exílio passado na comunidade de Lunenkerk, em 1429, ocasionado por um impopular interdito, que proibia a administração dos sacramentos, os oficiais litúrgicos e a sepultura eclesiástica. Sobre os pais pelo Papa Martinho V, em consequência da rejeição lançada sobre o país pelo Papa Martinho V, em consequência da rejeição por parte do Papa da eleição de Rudolf de Defolt, alguma coisa assim, como bispo de Utrecht. Os monges permaneceram no exílio até a questão ser resolvida em 1432, quando retornaram para Windesheim. Tomás passou pelo menos um ano desse turbulento período com seu irmão Johann, que estava doente, ajudando e confortando. Ele permaneceu em Bethany até a morte do irmão em 4 de novembro de 1932. E foi novamente eleito como assistente do abade de Windesheim em 1448, permanecendo num cargo até que a idade e a doença não permitiram mais. Tomás frequentemente pregava na igreja contígua ao mosteiro. Esses sermões tratavam de seus temas favoritos: o mistério de nossa redenção e o amor a Jesus Cristo, mais especificamente os sofrimentos de sua morte. Esta era a vida de Tomás de Kempis, mostrando a sua devoção a Cristo. Preste atenção numa parte aqui de seu sermão. Se você não pode contemplar coisas altas e celestiais,
tranquilize-se meditando na paixão de Cristo e demore-se voluntariamente em seus ferimentos sagrados. Se fugir devotadamente para as feridas e sinais preciosas do Senhor Jesus, você sentirá grande fortalecimento na tribulação. Nem se importará com as desconsiderações dos homens e suportará facilmente as palavras de depreciação. Cristo também esteve no mundo, desprezado pelos homens e na maior necessidade, abandonado por seus conhecidos e amigos, no meio de caluniadores. Cristo determinou sofrer e ser desprezado, e você ousa reclamar de qualquer pessoa? Cristo tinha adversários e difamadores, e você quer ter todos os homens por amigos e benfeitores seus? De que maneira sua paciência alcançará a coroa dela se nenhuma adversidade lhe acontece? Se não está disposto a sofrer nada que o contrarie, como você será amigo de Cristo? Seja forte com Cristo e por Cristo, se você deseja reinar com Cristo. Se pelo menos uma vez tivesse penetrado perfeitamente os segredos do Senhor Jesus e provado um pouquinho de seu ardente amor, então você não daria nenhuma importância à sua própria conveniência ou inconveniência. Mas antes se alegraria com a difamação, pois o amor de Jesus fez o homem desprezar a si mesmo. Essas palavras também não são fortes hoje em dia. Ele diz, só destacando aqui uma frase: se não está disposto a sofrer nada que o contrarie, como você será amigo de Cristo? Ele mostra aqui como Cristo foi contrariado, como Cristo esteve entre falsos irmãos, como Cristo foi caluniado. Então nós não devemos esperar menos do que isso. Então, se essas coisas nos ofendem, como é que a gente pode dizer que é seguidor de Jesus? Olha que palavra, não é? Ele nos traz nessa tarde. Um abraço a nossa irmã Bianca Guedes, que está nos acompanhando também. Danúbia Simões, também Deus abençoe. Saudades, né? Esperamos em breve estarmos juntos ali no templo, adorando a Deus e aprendendo da sua palavra. No Instagram entrou também o irmão Cleonaldo Martins e irmã Thelma Salles. Muito bem, estamos falando do homem de Deus chamado Tomás de Kempis. Tomás passava seu tempo escrevendo, pregando, copiando manuscritos e atuando como conselheiro espiritual, sempre falar com paixão quando a conversa voltava-se para Deus. Ele diz: quanto tempo meu Senhor tarda? Que venha para mim seu próprio servo desprezado e me faça alegre. Que ele estenda sua mão e me livre de toda angústia. Ó Senhor, venha, pois sem o Senhor nem o dia ou hora será feliz. Pois o Senhor é minha alegria e faltando sua presença, minha mesa está vazia. Em miséria estou, de certa maneira aprisionado. Volta um pouquinho. Porque caiu a internet aqui no Facebook. Deu uma travadinha. Não. Deixa eu voltar. Tomás escreveu ou compilou muitas obras, mas é mais conhecido, porém, por seu livro A Imitação de Cristo, escrito entre 1418 e 1429. Já no fim do século XV, a Imitação de Cristo havia chegado à sua 90ª edição impressa. E ao fim do século XX chegou a 3.000 edições. Já imaginou? Lida tanto por católicos como por evangélicos. A imitação tem uma ênfase contemplativa na vida interior e nas disciplinas espirituais centradas em Jesus Cristo. Tudo ok aí na transmissão? Qualquer coisa nos avise. Ó Senhor, tão querido noivo de minha alma, Jesus Cristo, amante por isso, ó Senhor de toda a criação, que me dera as asas da verdade ou da verdadeira liberdade, para que eu possa fugir e descansar no Senhor. Ó, quando me será concedido considerar bem com calma
e vê como é doce a sua presença, ó Senhor, meu Deus? Pergunto quando estarei reunido ao Senhor plenamente, para que em razão de meu amor ao Senhor eu possa não mais sentir-me, e sim somente o Senhor. A imitação de Cristo é composta por 4 livros. O título do livro refere-se ao primeiro capítulo do primeiro livro. Quem me segue nunca andará em trevas, diz o Senhor. Estas são as palavras de Cristo, pelas quais somos admoestados ao dever de imitar sua vida e modos, se queremos ser esclarecidos e livres de toda a cegueira do coração. Que nosso principal esforço, portanto, seja meditar sobre a vida de Jesus Cristo. O primeiro livro é uma coletânea de meditações espirituais centrado no início da vida espiritual no mosteiro. O segundo e o terceiro livros, O Coração da Imitação, oferece conselhos sobre o crescimento nas virtudes, tais como a humildade, a paciência e a obediência, e sobre as variações da vida interior. O quarto livro é dedicado à piedade centrada na ceia do Senhor. Cuidado para não investigar por curiosidade e sem proveito este tão profundo sacramento da ceia, se não quer precipitar-se nos abismos da dúvida. É bendito a simplicidade que deixa os caminhos difíceis dos questionamentos e avança no caminho claro e firme dos mandamentos de Deus. Submeta-se a Deus e com humildade submeta sua inteligência à sua fé. E a luz do conhecimento lhe será dada, na medida em que lhe for proveitosa e necessária. Deus caminha com os inexperientes, revela-se aos humildes, dá entendimento aos pequeninos, abre o sentido a mentes puras e esconde graça dos curiosos e soberbos. Pois fé e amor têm aqui a preeminência e operam de formas ocultas nesse sacramento santo. Os primeiros 2 capítulos são compostos por meditações e reflexões, e os outros 2 capítulos foram um diálogo entre o Senhor e o discípulo. O ensino da imitação enfatiza o viver devoto em meio às cidades movimentadas e a fuga das distrações e dos perigos do mundo. Em silêncio e quietude, a alma devota tem proveito e aprende as coisas ocultas das Escrituras. Ali, ele encontra rios de lágrimas, nas quais pode lavar e purificar-se todas as noites, para que esteja tanto mais familiarizado com seu Criador, quanto mais longe vive de toda iniquidade mundana. Daquele, portanto, que se afasta de seus conhecidos e amigos, Deus se aproxima com seus santos anjos. Seu alvo é conduzir seus leitores à santidade no amor a Cristo, pois faz muito quem muito ama. Adverte contra a confiança em nossa própria prudência e conclama ao contínuo autoexame, humildade, negação do eu e de outras virtudes monásticas tradicionais. Critica também a teologia filosófica. Todos têm um desejo natural de saber. Mas de que serve o conhecimento sem o temor de Deus? Sem dúvida, um lavrador humilde que serve a Deus é melhor que um filósofo orgulhoso, que tenta entender o rumo do céu, preferindo o estudo que inflama o coração com amor a Deus. Ó Deus, que és verdade, faz-me um só contigo em amor contínuo. Muitas vezes me canso de ler e ouvir muitas coisas. Em ti está tudo o que eu desejo e anelo. Que todos os mestres se calem, que todas as criaturas se silenciem sob o teu olhar. Fala comigo só. Como outros líderes da reforma monástica de Windesheim, o empenho de Tomás era por métodos práticos que conduzissem à devoção genuína e à observância da regra monástica. Ele diz: deve-se buscar a verdade na Escritura Sagrada e não a eloquência.
A Bíblia deve ser lida com o mesmo espírito em que foi escrita. Devemos procurar mais lucro na escritura do que sutileza de linguagem. Nossa própria curiosidade muitas vezes nos atrapalha ao lermos as escrituras quando desejamos entender e discutir aquilo por cima do qual deveríamos passar. Se seu desejo é tirar proveito, leia com humildade, simplicidade e fidelidade. Nem deseje ser conhecido pelo saber. Pergunte com disposição e ouça em silêncio as palavras de homens santos. Não permita que os ensinos dos líderes religiosos lhe causem desagrado, porque não são transmitidos sem motivo. Esse era o cuidado que Tomás de Kempis tinha com relação à espiritualidade cristã. Ele, embora fosse um estudioso, ele acreditava que conhecer a Escritura é muito mais para o nosso prazer, para a nossa correção, para nos manter humildes, do que para discutir teologia ou filosofia ou coisas nesse sentido. Esse é o pensamento também de Tomás de Kempis. Nosso Tony Santos, graça e paz, amém, meu querido, amado Tony, saudades de todos com carinho, amém. Missionária Maria, boa tarde, a paz do Senhor, amém. Estamos lendo sobre a vida de Tomás de Kempis para a nossa edificação. Concluindo, como escreve Ricardo Barbosa, a imitação de Cristo na tradição monástica representa um dos princípios mais radicais no estilo de vida escolhido por eles. O ascetismo e todas as outras práticas não tinham outra finalidade senão a de conduzi-los a um estado de perfeição encontrado somente em Cristo. Na verdade, o que buscavam era uma vida cristã que fosse apenas o que deveria ser, sem as complicações, distrações e compromissos impostos pela realidade eclesiástica e social na qual se encontravam o século XV. Melhor, acho que é o 15º aqui, acho que aqui eu errei. No monasticismo, a imitação de Cristo foi a tentativa de redescobrir a radicalidade do discipulado. A imitação nada mais é do que um convite a uma vida de discipulado, onde o cristão imita o Senhor até nas menores coisas, a fim de se parecer o máximo com Ele. Ele diz: ó Senhor Jesus, porquanto foi estreito o seu caminho e desprezado pelo mundo, conceda-me a graça para imitá-lo. Embora seja com o desrespeito do mundo. Que seu servo seja exercitado na vida do Senhor, pois nisso está a minha salvação e verdadeira santidade. Já recebi a cruz, recebia de sua mão. Eu a suportei e a levarei até a morte, porque o Senhor o colocou sobre mim. Na verdade, a vida de um homem bom é a cruz, mas ele o guia para o céu. Por amor a Jesus, recebemos essa cruz. Ele será nosso ajudador, aquele que é também nosso guia e precursor. Eis que nosso Rei entra adiante de nós e lutará por nós. Estejamos prontos a morrer valentemente em batalha e não denegrir nossa glória fugindo da cruz. Tomás de Kempis, que escreveu que, acima de tudo e em tudo, ó minha alma, descanse sempre no Senhor, pois Ele é o descanso eterno dos santos. Ele faleceu em 25 de julho de 1471, aos 92 anos, em Zwolle, ou Zwolle, alguma coisa assim. Certa vez, o grande teólogo presbiteriano de Princeton, Charles Hodge, escreveu que a imitação de Cristo se tem emanado como incenso por todos os corredores e recâmaras da Igreja Universal, da Igreja de Cristo, de forma geral. Portanto, fica aqui o nosso convite para você que não conhece o livro A Imitação de Cristo. Ainda hoje ele é vendido, ainda hoje está à disposição de quem
quiser o livro A Imitação de Cristo, Tomás de Kempis, procure, leia, com certeza será uma leitura também edificante para a sua vida e para o seu coração. Hoje nós lemos sobre a biografia de Tomás de Kempis, o que ele deixou para nós, o exemplo, a dedicação e sobretudo a preocupação também com a espiritualidade, que de fato glorificasse a Deus. E, repito, vale a pena você conhecer a vida e também conhecer o livro A Imitação de Cristo. Bem, amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos falando sobre a vida. Esse aqui todo mundo já ouviu falar. Martinho Lutero, grande Martinho Lutero. Martinho Lutero, grande reformador. Amanhã, 4 horas, estaremos agora falando sobre a vida deste homem de Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Queremos que você compartilhe esta live com seus amigos, nos grupos que você faz parte. E você, se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal no YouTube, Balaio Literário, onde estamos colocando todas as biografias. Se você não viu as demais, todas as biografias estão no nosso canal Balaio Literário, E até o tempo que Deus assim nos permitir, estaremos colocando para o seu conhecimento e crescimento na história da igreja, e que essas histórias possam renovar a sua vida e a sua fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço à nossa Ana Paula Lucena, paz do Senhor, amém. Se inscreva lá no nosso canal Balaio Literário, e à noite, de 8 às 9, estaremos de volta, se Deus quiser, com a nossa devocional em família. Eu quero convidar à noite, porque à noite eu vou estar lendo um capítulo do livro de John Piper, que fala sobre o coronavírus e Cristo. Imperdível, hoje à noite também, para a nossa devocional. No Instagram. Muito obrigado a você também que nos acompanhou pelo Instagram. Amanhã, todas as manhãs, de 10 às 11, lendo a Bíblia com o pastor Júnior, terminamos o livro de Atos. E amanhã vamos começar, se Deus nos permitir, é claro, livro de Romanos. Imperdível, ok? E à noite, amanhã à noite, 7h30, ali no templo, estaremos com a nossa gincana bíblica. E você pode participar conosco respondendo as perguntas. Muito obrigado. Vamos orar agradecendo a Deus por esses momentos. Pai, nós queremos te louvar, damos-te graça por estarmos aqui, ó Deus, essa tarde, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado, pela tua proteção para conosco. Abençoa cada um que está aqui nos assistindo, aqueles que vão assistir depois, também pelo meu canal. Que tu derrames a tua graça sobre a vida de cada um. Ajuda-nos em tudo, Pai Santo, é assim que nós te oramos com corações gratos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as divinas revelações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos.